Seja bem-vindo ao curso História das Ciências e o Método Científico, Bases para a Educação Científica, da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Daniel Afonso de Mendonça Toledo e sou seu professor neste curso. Esta é a aula número 3 e hoje vamos falar um pouco sobre os paradigmas do método científico e as dificuldades da educação científica. O estabelecimento do método contemporâneo. Pessoal, na nossa aula 2, nós finalizamos falando sobre o estabelecimento do método moderno, que é o método científico que nós utilizamos. Porém, com o estabelecimento do método moderno e os incríveis avanços que ele trouxe para a humanidade, fez com que nós entrássemos num período em que a ciência ela era absoluta e resolvia tudo. E isso nos fez ter que refletir sobre o método científico na contemporaneidade por conta de alguns acontecimentos, de percepções que nós tivemos à medida que nós desenvolvemos. O grande sucesso do método científico e o desenvolvimento científico consequente do estabelecimento do método moderno trouxe avanços para a humanidade antes impensáveis. Então nós passamos aí por uma revolução no campo da física, do entendimento dos fenômenos naturais, desenvolvimento de tecnologias, revolução médica, revolução sanitária, revolução no saneamento. Nós passamos por uma revolução industrial, consequência do método científico moderno, dos autores que trabalharam com esse método e estabeleceram, né? Então veja bem, principalmente pós-Newton, nós tivemos algo tão grandioso acontecendo na humanidade, e isso está bem descrito lá na nossa apostila, que a ciência passa a ser a detentora da razão. E os cientistas, eles começam a ser tratados, né, e eles mesmos acreditam nisso, como senhores da verdade, incontestáveis. E eu repito, novamente, o método científico e o jeito de fazer ciência associado ao brilhantismo de grandes autores fez com que nós avançássemos como humanidade, como sociedade, como nunca antes havia visto. Portanto, a explosão científica que culminou em várias revoluções fez com que a ciência fosse tratada com extremo positivismo e totalmente absolutista. Isso a gente chama de paradigma dominante, e vocês podem encontrar em alguns textos como paradigma newtoniano, ou seja, a ciência absoluta, a ciência ela é incontestável. A ciência praticada a partir do método científico, uma coisa está relacionada à outra, ela não tem dúvidas, porque o método ele é sistemático, ele segue uma série de etapas que legitima aquele conhecimento, e ele não é contestável. E como eu disse, a ciência ela foi tão magnífica e trouxe avanços em tão pouco tempo, que nós tivemos um absolutismo, um paradigma dominante da ciência, e aí nós tivemos um avanço significativo da ciência, até que nós chegamos em grandes feitos, em grandes produções, como, por exemplo, a relatividade de Einstein, os trabalhos de Planck, do Bohr, do Heisenberg, a incerteza dos elétrons, enfim, dos fótons. Tudo isso pegou toda aquela ciência estabelecida por Newton e relativizou e mostrou que não era bem assim, e mostrou que existia uma série de outras coisas que, inclusive, poderiam desconstruir aquilo que Newton fez, apesar de que Newton foi tão genial que a física clássica, para os eventos macro, ela é muito funcional. Mas hoje nós temos, por exemplo, a física quântica, que é totalmente diferente, que segue outros padrões, outros princípios, que até então eram incontestáveis. Isso fez com que se questionasse esse paradigma dominante da ciência, ou seja, questionasse esse absolutismo dos resultados do método científico. Por isso que nós temos uma quebra de paradigma dominante, a gente sai dessa necessidade de tratar a ciência e o método como absoluto da modernidade
e a gente já explicou por quê, já justificou por quê. Realmente foi muito grandioso, as pessoas realmente acreditavam que o método e a ciência eles eram incontestáveis, e isso levou a uma quebra desse paradigma, do paradigma dominante. E essa quebra do paradigma dominante moldou e modelou o que hoje nós chamamos de ciência contemporânea, ou método científico contemporâneo, que nada mais é que as bases do método científico moderno, a prática do método científico moderno, isso nada mudou, porém com um outro tipo de interpretação. Então, antes, nós tínhamos as ciências naturais, a física, a biologia, a química, como produtoras de conhecimento científico e separadas das ciências humanas, das questões culturais. Agora, é necessário, e nós percebemos que é necessário que haja essa interação. Nós percebemos que o conhecimento científico, ele não pode ser absoluto e gerar um resultado final, tá? Nós percebemos que o método, ele deve ser contínuo, cíclico, e ele não deve terminar, ou seja, quando você resulta em um determinado procedimento experimental, científico, baseado no método, na verdade, você abre dezenas de outras portas que devem continuar. E a ciência ela não deve produzir verdades absolutas, ela deve tentar responder questionamentos, chegar mais próximo do que seria a verdade. E a verdade ela é relativa, ela não é absoluta. Então, para isso, passa-se a adotar, como entendimento do método, também a avaliação da filosofia, das ciências sociais, a interação com as humanidades, com as questões culturais. E essa ciência ou esse método, ele precisa ser entendido, incorporado, ele precisa afetar a vida das pessoas e ele precisa automaticamente se difundir no senso comum. Então, olha a complexidade do método, que passou a ser uma série de procedimentos contínuos, sistemáticos, e agora nós temos um contexto muito mais amplo e mais complexo. Então, olha que interessante, todo conhecimento científico natural é científico social, olha só. Todo conhecimento é local e total. Todo conhecimento é autoconhecimento. Todo conhecimento científico visa se constituir em senso comum. Então, reflete bem aquilo que nós acabamos de discutir. A ciência ela deve ser sem fim, onde o resultado traz os objetivos seguintes, as interpretações, afete a vida das pessoas, contribua socialmente, considere os costumes, humanidades e se difunda. Então, dito isso, nós temos hoje a ciência como algo extremamente fundamental para o desenvolvimento humano e, atrelado a isso, o entendimento do método científico para se entender ciência. Entender o método científico, vocês acabaram de perceber com essas 3 aulas nossas que não é simples, é uma questão de educação. E você não entende ciência, você não aceita ciência, você não consegue mensurar a complexidade e a importância da ciência se você não conhece o método, as raízes do método, a história do método e por que você deve confiar no método. Então, pessoal, dessa forma a gente finaliza o nosso curso falando para vocês que é absolutamente necessário que vocês sejam agentes transformadores na sociedade, promovendo a educação científica. Somente com a educação científica, com o entendimento do método, as pessoas poderão, de fato, aprender, praticar, aceitar e contribuir cientificamente. E a gente só pode evoluir, caminhar e melhorar como sociedade se nós acreditarmos e entendermos a ciência. E lembrar, né, pessoal, que quando nós não entendemos o método, nós não temos uma educação científica suficiente, nós estamos fadados a serem manipulados na sociedade, a acreditar em teorias conspiratórias, em revisionismos históricos, em negacionismos da ciência, e isso é um retrocesso absurdo para a humanidade, algo extremamente desnecessário.
Embora para alguns seja projeto para você manipular a massa, para você controlar pessoas, enfim, para você conseguir alguns objetivos escusos, para a humanidade como um todo é uma tragédia. Então a educação científica ela deve ser promovida, ela deve acontecer. E por que, pessoal, eu insisto tanto e eu repito tanto isso? Porque vocês que estão fazendo esse curso, e o objetivo dele é ajudar um pouco nesse entendimento e que vocês passem esse conhecimento. Conhecimento ele tem que ser difundido. Hoje nós temos, por exemplo, pessoas que negam as vacinas que revolucionaram a história da medicina, da humanidade, erradicaram doenças importantíssimas. São desenvolvidas pelos maiores pesquisadores, pelos maiores laboratórios, utilizando de teorias conspiratórias para diminuir. É claro que existe um mercado, é claro que existem interesses comerciais, mas isso não deslegitima um acontecimento científico tão importante. Hoje você tem uma pessoa que entra num avião que toda a engenharia dele funciona fazendo uso da noção da Terra curva ou da esfericidade do globo, corrigindo o voo, utilizando o GPS. E de dentro desse avião a pessoa pega um celular e utiliza satélites, triangulação, satélites esses que estão em órbita, utilizando a noção de curvatura, todas as noções da física, para entrar num grupo de Facebook e dizer que a Terra é plana. Isso é simplesmente surreal. Nós temos pessoas que, mesmo diante de vários artigos, de estudos, de demonstrações práticas do aquecimento global, negam pessoas que sentem na pele, porque não têm a capacidade mínima de entender nada sobre ciência. Por isso, eu sempre bato nessa tecla. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.